abrir o texto, Atos capítulo 1, versículos 6 a 11. Atos, capítulo de número 1, quero ler e meditar com a igreja nessa oportunidade, versículos 6 a 11. Atos capítulo 1, versos 6 a 11, o texto sagrado diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração, e que o nosso coração, meus irmãos, nesse tempo da exposição da palavra, seja como uma terra fértil, seja como um ambiente propício a receber a palavra do nosso Deus. Eu pergunto, você já foi confundido com alguém alguma vez na vida? Ou quem sabe ficou constrangido por não saberem quem você é? Aqui e ali eu passo por essa situação. A gente prega em várias igrejas, conhece as igrejas da região, muitas pessoas nos conhecem, mas eu não gravo o nome de todo mundo, das outras igrejas irmãs. E aqui e ali alguém encontra com o pastor, saúda, cumprimenta: o pastor, como vai o senhor e tal, e aquela situação assim. E eu me vejo perdido, eu não reconheço às vezes, ou não consigo gravar necessariamente cada um dos irmãos que a gente conhece aí fora. Eles conhecem o pastor, mas de repente o pastor não os identifica. Então não sei se já passou por você essa situação alguma vez, de repente não ser identificado, e você se sentir ali meio que perdido naquele ambiente onde você não tem uma identidade para com a pessoa que está conversando contigo. Tem se falado, meus irmãos, muito nesses últimos tempos, da perda de identidade da igreja. A igreja não ser reconhecida como aquilo que ela deve de fato ser. A igreja não ser vista de fato como realmente a Bíblia a espelha. Mas vemos aí uma outra igreja, vemos aí um outro grupo que transveste o culto, que veste a roupagem religiosa, mas que muitas vezes o cristianismo esboçado ou pretendido fica tão longe dessa igreja. Então a igreja precisa, mais do que nunca, saber o que é a sua identidade. Um texto que nos ajuda muito claramente nisto, e eu gosto de reportar a ele sempre, é o texto lá de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, quando Pedro diz que vós, porém, vós sois raça eleita, vós sois sacerdócio real, vós sois nação santa, vós sois o povo de propriedade única e exclusiva de Deus, e vocês têm uma missão de proclamar as grandezas desse Deus mundo afora, fazer conhecido o nome do Senhor nesse mundo. Esse texto mostra quem somos e para que viemos, ou por que estamos aqui nesse período. A igreja tem vivido, como dissemos, irmãos, papéis que muitas vezes não são os seus papéis. Tem experimentado situações ou pregado o evangelho que muitas vezes não é o evangelho proposto por Cristo Jesus. Estamos numa onda que já atropelou os Estados Unidos há muitos anos ou décadas passadas, e no Brasil tem se crescido de uma maneira bastante avultosa, que é o chamado liberalismo cristão. E nós vamos começar, quem sabe, de um tempo à frente, ver isso com mais expressão no meio do povo cristão. O que é o liberalismo dentro do cristianismo? Não é aquela liberdade que você pode ter de repente de ir numa festa ou tomar um chopp. Não é essa a ideia do liberalismo cristão, embora conclua, quem sabe, em outras situações daí para frente, mas o liberalismo cristão é aquela proposição teológica de não olhar para a Bíblia como Bíblia,
como palavra de Deus, de não olhar para os fatos registrados na Escritura como fatos que realmente devem e merecem ser encarados como são narrados. Por exemplo, para o liberalismo cristão, a Bíblia, ela contém palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Há mitos, há fábulas, há contos, há sagas que não pertencem ao esboço ou ao conteúdo divino. Então, os liberais pensam assim: a Bíblia toda não é a palavra de Deus. Há coisas ali que não é de Deus. Para o liberalismo cristão também, vê-se por aí que, por exemplo, aconteceu mesmo uma ressurreição de Jesus? Ele ressuscitou verdadeiramente em carne e osso, saindo do túmulo depois de 3 dias de morto e se apresentou poderoso no meio dos seus discípulos? Ou quem sabe a ressurreição, como os liberais apontam, foi apenas um ressurgir da esperança, um renascer da pregação de Jesus agora no coração dos apóstolos, e eles, imbuídos desse ânimo, eles saem mundo afora, falando de um Jesus ressurreto. O liberalismo também fala, por exemplo, que não existe anjos e demônios, que as possessões e manifestações maléficas que se reportaram na Bíblia como sendo um outro ser que invadisse a vida de um indivíduo, na verdade são explicações humanas para tentar explicar o inexplicável dentro do contexto da época. Algumas enfermidades que não eram conhecidas e se manifestavam, dizia-se: isso é demônio. Existe ou não existe demônios? Existe ou não existe anjos? Então, meus irmãos, esses contrapontos que contradizem a realidade da Escritura, e nós como reformados, nós somos conservadores, especialmente no que diz respeito que toda a Escritura é a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus, e os fatos aqui narrados foram de fatos como assim são escritos. Claro que respeitando quando é uma narrativa figurada ou não, mas os fatos narrados são de fato como se deram. Então a igreja tem vivido esse momento e continuará, e certamente um esfriamento maior vai tomando conta do cristianismo, quem sabe para cumprir aquela pergunta do próprio Senhor Jesus Cristo: quando vier o Filho do Homem, porventura haverá fé na terra? Ainda crerão no Filho do Homem? Então nós vamos vendo aí, e a largas enxurradas o mundo caminha para esse liberalismo, e o cristianismo está envolvido muitas vezes nisto. A largas enxurradas nós vemos um canal de apostasia e de abandono da palavra de Deus por segmentos, pessoas ou grupos que se dizem cristãos, e de repente então um outro evangelho surge, e a gente precisa resgatar então a palavra de Paulo aos Gálatas: mesmo que um anjo vindo do céu pregar um outro evangelho, fora esse que vos foi pregado, considere maldito, não receba. Então, irmãos, é preciso conhecer a palavra, cada dia mais e mais, para que quando vier o falso, você poder então escapar do falso, você permanecer no verdadeiro. Como dissemos, a igreja tem vivido essas dificuldades. Eu quero voltar um pouquinho aqui para o livro de Atos em si, e lembrar que Atos é o segundo livro que Lucas escreve. Ele havia escrito um primeiro livro, entregue na mão de um amigo chamado Teófilo, e agora ele escreve o segundo livro. Se você voltar lá para o capítulo 1, versículo 1, você vai ver ali as explicações, dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, e ele continua dizendo, e agora ele está escrevendo o segundo livro, e também vai endereçar esse segundo livro ao mesmo Teófilo, um amigo, possivelmente um romano, da alta corte romana, quem sabe com influências poderosas, para ajudar o cristianismo a ser alavancado, onde quer que ele estivesse, e esse livro, então, é escrito, endereçado a Teófilo, o amigo de Lucas. Lembrando que Lucas era um médico, conhecido, quem sabe pelos avanços da medicina, aos quais ele participava, não com a desenvoltura da tecnologia que temos hoje, mas cartas, comunicados, tratados, eram remetidos de um ao outro, e Lucas possivelmente fosse um médico bastante conhecido, com muito trânsito dentro do Império Romano. Pode-se pensar aqui, meus irmãos, então, que ele está escrevendo com a sua influência para influenciar outras pessoas com o Evangelho de Jesus. Agora, ele não vai contar o que foi que Cristo fez,
Mas ele vai contar o desdobramento da obra de Jesus a partir da igreja, onde a igreja está indo, o que a igreja está fazendo como uma continuidade do ministério de Jesus. Pode-se dizer então que Atos é o primeiro volume da história da igreja cristã, escrita pelo historiador Lucas, e depois do capítulo 28, outros historiadores continuam. Você pode buscar a história da igreja nesses 2000 anos, e muitos historiadores têm registrado as poderosas interferências, intervenções de Deus, transformando, alcançando e salvando vidas ao longo da história. Lucas começou esse registro, para mostrar que a igreja estava sim, cumprindo a sua missão e o que de fato a igreja era. Quero que você volte então o seu olhar para a pergunta do versículo 6, diz assim: Senhor, este é o tempo em que restaures o reino a Israel? O judeu não pensava apenas numa salvação para o mundo todo, mas ele pensava num Israel resgatado, num Israel recolocado às contingências do que fora no passado o reino de Davi, onde o Messias fosse o grande mediador e mentor desse reino. É agora, Senhor, que o Senhor morreu e ressuscitou, provou que realmente o Senhor é o Messias, é agora que o Senhor vai levantar Israel para ser a maior potência do mundo. Olha a resposta de Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Não é para vocês isso. Não é da competência de vocês saberem isso. Então, é em cima dessa colocação do Senhor Jesus, irmãos, é que eu quero trazer aqui a nossa temática de hoje. Qual é a competência da igreja? Se não compete à igreja isto, o que compete à igreja? Qual é a competência da igreja no quesito de ser o corpo de Cristo e de continuar a sua obra? Eu quero compartilhar com você, nessa ocasião, essa pergunta: qual é a competência da igreja? E quero trazer aqui, à luz do texto e à luz da Bíblia, algumas respostas para a nossa edificação nessa ocasião. Primeiro, a igreja compete receber poder. É o que Jesus fala no versículo 8. Mas compete a vocês receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Essa é a primeira afirmativa que o Senhor Jesus Cristo coloca para a igreja. Não vos compete saber tempos ou épocas, não vos compete interferir na história, não vos compete querer conduzir os caminhos, coisa que é da exclusiva autoridade de Deus, disse Jesus aí no versículo 7, mas compete a vocês receber poder. Meus irmãos, o poder da igreja reside primariamente no Espírito Santo de Deus. A igreja, ela só é poderosa não porque ela em si mesma tenha poder, mas porque o Espírito Santo de Deus vai descer a partir desse evento aqui registrado, 10 dias depois, vai descer sobre a igreja e vai capacitar a igreja com poder para que ela seja aquilo para o que ela foi chamada. Versículo 8 diz aí: receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão então minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. 10 dias depois desse dia aqui, quando Jesus sobe e retorna à presença do Pai, o Espírito Santo veio sobre essa igreja em caráter definitivo. É aquilo que vai ser registrado então no capítulo 2, quando é chamado aqui o dia do Pentecoste. O dia do Pentecoste era uma festa tradicional, comum, já com cerca de 1.200 anos acontecendo na história de Israel, desde os tempos da saída do povo do Egito, começando ali na caminhada pelo deserto. Todos os anos eles deveriam praticar essa festa do Pentecoste, e especialmente depois que entrassem na terra prometida e começassem a ter as grandes colheitas, essa festa deveria ser celebrada. A festa do Pentecoste era o apresentar diante de Deus dos primeiros frutos de uma colheita. Então é para dizer: Senhor, nós estamos entrando na colheita, abençoa a obra do teu povo. Como diz o Salmo 90, abençoa a obra das nossas mãos. E o povo então fazia essa grande festa. Todos os anos, 50 dias depois da Páscoa, aparecia lá em Jerusalém uma multidão de pessoas com carroças e carretas, trazendo seus fardos e feixes, sacos de cereais e colheitas, e o sacerdote levava e colocava perante o Senhor, exaltava a Deus junto com o povo por aquela colheita. Era o início da colheita. E o Espírito Santo vem justamente
50 dias depois da Páscoa, sobre o povo de Deus, reunido ali nas cercanias, nos limites do templo em Jerusalém, e enche o seu povo com poder, e há ali o começo de uma colheita. Há ali 3.000, aproximadamente, 3.000 conversões num único momento, para dizer, começou a colheita. O que foi semeado pela obra e ministério de Jesus, começa agora a dar resultados, e uma colheita começa então a partir dali. O Espírito Santo vem, meus irmãos, para trazer esse poder para a igreja, porque nem eu e nem você sozinhos não conseguimos convencer ninguém. Eu e você, apenas pela capacidade mental, intelectual, cognitiva que possamos ter, nós não conseguimos convencer ninguém pelo fato de que ele é pecador, endurecido, resistente. Mas o Espírito Santo é aquele que vem junto com a mensagem, é aquele que capacita a mensagem, aquele que torna essa mensagem eficiente, de modo que ela penetre o coração, a alma do indivíduo e o convença. Lembra que Jesus falou isso? Quando vier o Consolador, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse é o papel do Espírito Santo. O poder que está na igreja, portanto, é o poder do Espírito, para que essa igreja testemunhe. É isso que diz aí o versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, para que a igreja possa testemunhar. O que é testemunhar? É falar daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que você presenciou, daquilo que você sabe que de fato aconteceu e é fato. Então é você contar aquilo que compete a você como uma testemunha. O Espírito Santo veio sobre a igreja nesse dia do Pentecoste, para que ela pudesse então cumprir a missão de anunciar o Evangelho. O texto lá de Mateus 16, 19, diz o Senhor Jesus Cristo para a igreja: dar-te-eis as chaves do reino dos céus, e vocês vão ter poder para abrir os céus, para fechar os céus. Ali respeitava a ideia da comunhão do povo que fosse recebendo a Cristo como Salvador, e a pregação da igreja abre os céus para que essas pessoas sejam recebidas, ou fecha os céus para aqueles que não querem o Evangelho. A igreja tem as chaves do reino. Não precisa, meus irmãos, ser buscado aqui como um poder oculto ou místico, como se o pastor, ou o apóstolo, ou aquele ou outro, tem um poder especial de fazer o que ele bem quer. Não, o poder é dado, recebereis poder, volta para o versículo 8, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. O poder é dado para consecução da missão. O poder é dado para que a igreja cumpra a sua missão de pregar e anunciar o Evangelho. Precisa sim esse poder ser buscado na minha e na sua vida, sempre através de uma vida de obediência, de prática à palavra do nosso Deus, já revelada e já registrada aqui nas Escrituras Sagradas. O poder do Espírito Santo se manifesta em crentes que não se limitam apenas em crer, mas em crentes que se dão ao trabalho de fazer, de colocar em prática a palavra de Jesus. Fazer a vontade do Pai, portanto, é o que mostra de fato que você é um cristão. Quando você lê Mateus capítulo 7, no final do capítulo, Jesus vai dizer que no último dia muitos virão e dirão para ele: Senhor, mas como que o Senhor nos rejeita? Apartai-vos de mim, malditos. Como o Senhor diz isso para nós, se nós em teu nome fizemos milagres, fizemos isso, fizemos aquilo, expulsamos demônios? Jesus vai dizer: não é pelo que vocês apenas disseram fazer, mas é pela obediência. É aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é que recebe o reino. Então, meus irmãos, é preciso conhecer a palavra e fazer a vontade revelada de Deus na sua palavra. A igreja de Jesus está na história, nesses 2000 anos, e a missão dela sempre foi a mesma, uma missão de poder, de anunciar o Evangelho e de alcançar pessoas com este Evangelho. Se você corre para a gente, volta lá, Atos capítulo de número 16, versículo 17, Marcos, volte para Marcos capítulo 16, versículo 17, o texto ali, que estes sinais hão de seguir aos que creem. Quais sinais? Olha lá no versículo 17 do capítulo 16, e você vai ver ali a expressão de Jesus dizendo que essa igreja vai ter sinais espantosos, espetaculares. Eles vão anunciar o Evangelho,
aqueles que creem em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, em meu nome, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, em meu nome poderão impor as mãos sobre enfermos e eles serão curados. A igreja é concedida o poder de realizar esses tremendos feitos do Senhor. Em João capítulo 15, salvo engano, versículo 12, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que aqueles que nele creem farão coisas maiores que ele tenha feito. Que coisas maiores que a igreja pode fazer? Jesus fez uma tempestade parar em pleno meio de uma tempestade no oceano. O Senhor Jesus andou sobre as águas. O Senhor Jesus ressuscitou mortos. Que coisas maiores pode a igreja fazer? Então é importante que nós lembremos, irmãos, que Jesus está falando ali não da espetacularidade da coisa em si, mas da quantidade da coisa. Quantos milagres fez Jesus? Centenas, milhares. João vai dizer que se tudo que Jesus fez e ensinou fosse registrado na cosmovisão daquela época, não haveria livros suficientes para serem escritos. Considerando que um livro naquela época ocupava um volume imenso para poder registrar. Hoje você coloca uma biblioteca inteira num pendrive, né? Mas naquela época você precisava de muito material para escrever livros. E nessa cosmovisão dominante da época, João vai dizer, são muitos os feitos do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja tem feito mais. Jesus atuou num período de 3 anos e meio. Jesus atuou apenas um período pequeno. A igreja já está nesse mundo há 2000 anos, continuando as obras de Jesus, com sinais, maravilhas, alcançando pessoas e levando pessoas aos pés da cruz. Então, quanto ao alcance, o alcance da igreja é maior do que o alcance de Jesus. Jesus ficou circunscrito ali numa região da Palestina pequena, de mais ou menos 100 quilômetros de extensão, e não saiu muito fora desse limite. A igreja está atuando até os confins da terra, e a missão é que ela continue. Onde quer que haja um pecador, a igreja continue anunciando o evangelho. Então a igreja é essa comunidade de Jesus, é essa extensão da presença e do poder de Jesus, levando a graça. Mesmo que você olhe, meus irmãos, para o seu momento histórico atual, e mesmo que você julgue que na igreja não há poder, que a igreja está tão limitada e tão parada, você não sabe o que Deus está fazendo através da igreja. Você não sabe o que Deus está fazendo, por exemplo, a partir do seu testemunho lá na empresa que você trabalha, no coração da pessoa que você ministra ali de maneira simples, quem sabe, o evangelho da graça de Deus. Deus pode estar operando no silêncio e realizando coisas tremendas. Nós não sabemos tudo que Deus está operando a partir da igreja. Mas recebereis poder, diz o versículo 8 aqui de Atos, capítulo 1, recebereis poder. A igreja, meus irmãos, sem poder, ela é semelhante a um clube de serviço. Compare um clube de serviço com a igreja. Por exemplo, num clube de serviço existem programações estabelecidas. Passeata, carreata, caminho pela trilha, futebol, etc, etc. Um clube de serviço oferece uma série de programações. Às vezes as igrejas também param apenas nos eventos e programações. É aquilo que nós chamamos de igreja de eventos. A igreja não é para ser uma comunidade de eventos. Nada contra. Pode celebrar Dia das Mães, Dia dos Pais, festa de Natal. Pode fazer eventos sim. Mas a vida da igreja é mais do que eventos. Não podemos ser apenas uma comunidade de eventos. Num clube de serviço existe, por exemplo, uma sede e um local de encontros. A maioria das igrejas tem lá o seu templo, o seu salão alugado que seja, mas um local de encontros. Num clube de serviço, existem dias específicos para funcionamento. Certos dias o clube não funciona. Também na igreja local, como uma propagadora, ela também tem lá os seus dias específicos de funcionamento. Num clube de serviço, existe uma liderança, uma diretoria instituída que coordena e orienta o funcionamento daquela instituição. Numa igreja também, como instituição, ela tem lá a sua diretoria, a sua liderança instalada. Num clube de serviço, você tem um código de disciplina a ser mantido, que você pode, como sócio, fazer ou não naquela condição de membro daquele clube.
Também na igreja você tem lá um código de disciplina a ser mantido. Num clube de serviço você tem uma mensalidade a ser paga. Também, via de regra na igreja, existe uma taxa de manutenção, seja dízimos, ofertas ou qualquer que seja a modalidade estabelecida por aquela instituição religiosa. Então, uma igreja que é sem poder, ela fica apenas na superficialidade dessas coisas externas, mas o poder da igreja não está nessas coisas. A vida da igreja não está apenas em ser um clube de serviço. O poder da igreja, meus irmãos, visa proclamar o evangelho. Vós sereis minhas testemunhas, receberão poder para anunciar o evangelho a todas as nações. Infelizmente, há muitos grupos cristãos que vivem buscando manifestações espetaculares de poder. Parece que a igreja é uma instituição que tem que ter manifestações visíveis o tempo todo. Não é para isso que a igreja foi estabelecida. Ela foi estabelecida para comunicar o evangelho. E manifestações espetaculares podem acontecer pela direção soberana de Deus, e não pela interferência do homem. Não pela maquinação e construção do indivíduo como manipulador de situações. Deus pode fazer sim, como fez na igreja no passado, depois de terminar de orar, os irmãos, tremeu o templo. Deus pode fazer coisas espantosas sim, mas não é para isso que a igreja está aqui, para ser uma manipuladora ou uma construtora de eventos especiais ou de manifestações de poder. Esquece-se, meus irmãos, que o poder do Espírito Santo é liberado à igreja não como um fim em si mesmo, para aparecer poder no meio do povo, mas o poder é dado para a comunicação do evangelho. O poder não é para a promoção da igreja, mas o poder era para propagar o evangelho de Jesus. Então é comum nós ouvirmos, por exemplo, muitos programas de rádio, TV, quem sabe cultos públicos, onde se fala tanto de poder, milagres, curas, manifestações especiais, coisas do tipo. Pouco se ouve, às vezes, nesses eventos, falar da pecaminosidade do homem, que ele precisa quebrantar o coração, se entregar a Cristo, reconhecendo nele o único Salvador. Pouco se ouve falar do homem na condição de um miserável, de um perdido. Porque a igreja se transformou numa agência propagadora e executora de coisas místicas e sobrenaturais. Então, meus irmãos, como que no encantamento, quando o encanto passa, se dispersam as pessoas e só resta uma lembrança de um show ilusionista, muitas vezes assim também é na vida da igreja mundo afora. A igreja perdeu. Qual é o foco do poder que ela precisa ter? Então, recebereis poder. Compete à igreja receber poder. Segunda coisa, na resposta de Jesus aos seus discípulos, compete à igreja ser testemunha do evangelho. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Compete à igreja ser uma testemunha. Testemunha, como já antecipamos brevemente, é aquela pessoa que assevera a verdade a favor de alguém, mesmo com o risco da própria vida. Sabe qual é a palavrinha lá no grego para testemunha? Mártir, que para nós do português já nos remete a uma outra ideia. Não de uma testemunha, mas de alguém que morreu por um ideal, alguém que deu a vida por uma bandeira que ele defendia. Então esse é o mártir. Mas essa é a figura, ou essa é a palavra que o Senhor Jesus Cristo usou, e a Bíblia vai utilizar para falar do testemunho cristão. É aquele que assevera um fato, mesmo correndo o risco da vida. É aquele que fala aquilo que viu, aquilo que sabe, aquilo que ouviu, aquilo que recebeu, mesmo que tenha que perder a vida por isso. E a vida da igreja, meus irmãos, desde o seu nascedouro, é uma vida de perseguição e de morte. Porque a igreja continua asseverando aquilo que ela viu ou ouviu, ou aquilo que ela recebeu do ministério apostólico. É uma igreja que assevera que Jesus Cristo ressuscitou. É uma igreja que assevera que a palavra, a Bíblia, é a palavra inerrante de Deus. É uma igreja que assevera que nós cremos num Deus todo-poderoso que salva o pecador, mas que esse pecador precisa quebrantar o seu coração, reconhecendo o seu pecado. É uma igreja que assevera que Cristo um dia retornará em poder e glória e há de julgar e condenar pecadores impenitentes. E a igreja tem sido, ao longo da história, perseguida, espoliada e morta, por causa daquilo que ela testemunha. E sereis minhas testemunhas. A palavra que então lá no grego é mártires. Vocês serão
meus mártires. Vocês asseverarão a risco da própria vida aquilo que viram e ouviram. O apóstolo Paulo vai dizer lá no capítulo 20, versículo 24 de Atos: eu nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar, ou para ser um mártir do evangelho da graça de Deus. Eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu possa continuar testemunhando da graça de Deus. A igreja, portanto, meus irmãos, dá esse testemunho de Cristo com a proclamação. Uma igreja que não proclama, um crente que não fala, que não comunica, que não avisa sobre a perdição eterna, que anuncia quem é o seu Deus, não é uma testemunha de Jesus. Para ser uma testemunha de Cristo, você precisa falar. Pregue a palavra, fale a tempo e a fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, fale para as pessoas. É aquilo que nos incentiva o apóstolo Paulo quando escreve ao jovem Timóteo. Um verdadeiro cristão não é uma testemunha secreta. Um verdadeiro cristão não é um agente secreto de Deus. O verdadeiro cristão, ele é visto, ele é conhecido. Lembra da palavra de Jesus lá em Mateus capítulo 5? Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, porque a sua luz brilha. E olha que naquela época o brilho da luz era de lamparina, era de lâmpadas construídas com óleo de mamona ou óleos vegetais. Era uma luz bem fraca, tênue, mas o ajuntamento de muitas luzes, de muitas casas, de longe, Jesus diz, pode perceber que lá tem uma cidade. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim também brilha a vossa luz no meio dos homens. Não se pode esconder um verdadeiro crente. Ele vai falar, ele vai abrir a boca, ele vai conversar, ele vai falar da graça de Deus, ele vai anunciar Jesus. Há um cântico muito bonito do grupo Logos que diz assim: e é por isso que entre um povo, seja ele de onde for, não se poderá jamais vetar ou esconder qualquer homem ou mulher que já encontrou Jesus, qualquer vida onde Deus já atuou. É impossível. Um crente não fica escondido. Um verdadeiro cristão, no momento certo, ele é uma testemunha, mesmo arriscando ser mal visto, mal falado, maltratado, malquisto, ele vai falar da graça de Deus, ele vai anunciar o evangelho de Jesus. A ordem que Jesus deu para mim e para você, começando lá com os discípulos, exatamente essa: ide por todo mundo e pregue o evangelho. Pregar o evangelho envolve comunicação do evangelho, mostrar esse evangelho de modo que ele seja claro e inteligível às pessoas. Mateus 28, 18, Jesus diz: ide, portanto, e fazei discípulos. Como é que se faz discípulos? Jesus dá a receita ali mesmo no versículo 19, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Você faz um discípulo não é apenas jogando folhetos para as pessoas, não é apenas colocando Bíblias nas portas. Você faz discípulo comunicando o evangelho e ensinando essa pessoa a guardar o evangelho. No texto de capítulo 8 aqui de Atos, vai dizer que onde quer que os cristãos iam, já que surgiu então uma situação de perseguição, foram eles expulsos de Jerusalém, onde quer que os cristãos iam, eles iam anunciando as grandezas de Deus. Não dá para esconder um crente. Ele fala, ele comunica, ele se mostra, ele é visto. Mas ele é visto também pelo que ele vive. Ele é visto também pela forma de viver, de mostrar os valores naquilo que ele crê e naquilo que de fato norteia a sua vida. Então a igreja dá testemunho com a pregação, a igreja dá testemunho com a fala de cada crente, onde quer que ele esteja, e a igreja dá testemunho com a vida prática, com as obras de cada um. Volto para o texto de Jesus lá em Mateus 5, ele diz assim: brilhe também a vossa luz no meio dos homens, e eles vejam as vossas boas obras. O cristão é aquele que pratica boas obras. Ele pode até errar aqui e ali, ele pode até ter algumas obras que o maculem, mas o cristão, via de regra, é aquele que pratica boas obras. A palavra aqui no texto de Atos é, para dizer Atos dos Apóstolos, é praxis. Praxis é a palavra que dá para nós a origem da prática, da obediência, da
tornar em atos aquilo que nos foi ensinado em palavras. Então não basta apenas pregar o evangelho, é preciso que a igreja viva esse evangelho. Não basta apenas dizer que crê, é preciso viver aquilo que crê, provar que de fato se crê. É preciso, portanto, ter o testemunho cristão. Não apenas ser uma testemunha no intuito de falar, mas de ter o testemunho na vida. Ralph Waldo Emerson foi um famoso escritor, filósofo, poeta dos Estados Unidos, e ele lá pelos idos de 1800 e alguma coisa, porque ele nasceu em 1803 e morre em 1882, ele vai dizer assim, numa célebre frase que fica registrada na história: os teus atos falam tão alto que eu já não escuto o que dizes. Ou seja, aquilo que você faz fala mais alto do que aquilo que você fala. Então é preciso que haja uma harmonia entre o que eu falo e entre o que eu digo, entre o que eu vivo, entre o que eu falo para as pessoas e entre aquilo que realmente é visto. Mas, via de regra, aquilo que você faz aparece mais do que aquilo que você fala. Mas é preciso que haja harmonia, de modo tal que nós não contradizamos o Evangelho de Jesus. A pregação verbal, meus irmãos, se não é acompanhada da prática, ela se torna vazia, ela se torna perdida, ela se torna inoperante. O poder da igreja é esvaído quando o crente é apenas nominal. O poder da igreja entra pelo ralo, no dizer comum da palavra, quando o crente não vive realmente na obediência ao Evangelho. Então, compete à igreja ter o poder vindo do Espírito, compete à igreja pregar esse Evangelho, mas compete à igreja viver esse Evangelho no dia a dia. O Senhor Jesus, meus irmãos, ele deu à igreja, então, a grande comissão de anunciar, de comunicar, de alcançar o mundo com o seu Evangelho. Terceiro e último lugar, a igreja compete aguardar a vinda do Senhor. Jesus disse aqui no versículo 8, volta lá, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, pregarão até os confins da terra. E enquanto ele terminava de dizer, o seu corpo começou a levitar, ele começou a subir, quem sabe um vento, um momento diferente, toma conta do cenário, e Jesus começa a subir pelos ares, os discípulos agora olhando onde está sumindo, e lá vai sumindo de vista o Senhor Jesus Cristo. Nesse momento entra em cena alguns anjos, e dizem para os discípulos: varões galileus, vocês estão olhando esse Jesus que subiu? Do mesmo modo como ele subiu, um dia ele há de voltar. Essas nuvens vão se abrir, assim como agora o encobriram, elas vão se abrir e ele vai aparecer em glória. E Jesus havia pregado isso. Jesus havia ensinado isso, que o Filho do Homem, um dia ele vai voltar entre nuvens, com poder e muita glória, trazendo de volta os seus santos e fazendo o grande julgamento final. São várias as colocações de Jesus mostrando isso. Ele há de vir. Então, a igreja, meus irmãos, compete também aguardar a vinda. A igreja compete ser essa igreja ansiosa pelo dia da vinda de Jesus. Há um grito entalado na vida da igreja, que aqui e ali nós queremos que ele saia. Maranata, vem Jesus. Aqui e ali, eu e você queremos que o Senhor Jesus Cristo volte logo. Muitas vezes nós ficamos amedrontados pelo terror desse último dia, mas todos nós, cristãos verdadeiros, desejamos que Cristo abra esses céus, que Ele venha e cumpra. Existe no meio da igreja uma fascinação pelo futuro. Então o poder da predição, o poder da previsão, o poder da profecia no sentido futurístico, ela sempre fascinou e fascina ainda o ser humano. Quem é que não gostaria de saber o que vai acontecer daqui a um tempo? Então, muitas vezes a igreja se arroga a ser essa vaticinadora de eventos finais e quer ditar e quer datar, mostrando como vai ser de fato cada coisa. Nós temos sim o direito e o poder de explorar esse lado escatológico, essas revelações acerca da vinda de Jesus, mas existe um limite. Tem coisas que a Escritura não fala. Então é preciso que nós tenhamos aquela mesma postulação de Martinho Lutero. Onde a Bíblia fala, eu falo. Onde ela cala, eu calo. Nós podemos sim falar da vinda de Cristo, mas como será tudo?
Não sabemos como será tudo, mas o que nos foi revelado compete saber e compete aguardar do céu. O próprio Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, alertou a igreja para esse fato de que muitas coisas surgiriam, que não é mesmo do seu ensino. Ele vai dizer para os seus discípulos, lá em Mateus 24, muitos surgirão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Muitos virão, disse Jesus, dizendo, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não acrediteis, cuidado, fique naquilo que está revelado, naquilo que a Bíblia fala, fale, mas naquilo que ela cala, cale-se. Quanto ao dia e hora, disse Jesus, ninguém sabe. E quantos movimentos cristãos nesses 2000 últimos anos surgiram, querendo marcar a volta de Jesus, querendo estabelecer exatamente coisas que não estão na Escritura. Não vos compete, volta lá para o versículo 7, não vos compete conhecer coisas que são da exclusiva autoridade de Deus. Mas compete a vocês sim estar aguardando. Compete a vocês sim estarem ansiosos, com o coração vibrando, fremente pela volta de Jesus. Compete saber que Ele vem e compete à igreja aguardar com ansiedade, com um desejo intenso a vinda do Rei. São muitos os textos da Bíblia, irmãos, que falam para nós dessa entrada triunfal, desse último grande, poderoso dia do Senhor, entrando no cenário da nossa história para estabelecer uma nova ordem, uma nova era. Aliás, a verdadeira nova era não é essa pregação que existe por aí, mas a verdadeira nova era é a era do reino, implantado e terminado, concluso com a vinda do Senhor Jesus. Olha para mim alguns textos aí, ou para você mesmo, né? Olha em Mateus capítulo 24, verso 27. Mateus 24, 27. Você que está em casa aí, irmão, irmã, abra sua Bíblia também. Diz assim: pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que Jesus coloca aqui é a repentinidade do evento. Ninguém pode prever e ninguém pode saber exatamente o tempo que vai ocupar a vinda do Filho do Homem. Será algo poderoso, algo tremendo, mas assim como o corisco corta o céu, assim como o relâmpago rasga entre nuvens, inesperadamente, assim será a vinda do Filho do Homem. Corra para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, e você pode ver Paulo dizendo ali, 1 Tessalonicenses 5, 2, Paulo diz assim: pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. O ladrão de noite não avisa, ele não deixa marca, dizendo, olha, tal dia, tal hora eu passo aí para um assalto. Não, ele vem de surpresa. E o que Paulo está dizendo aqui, inclusive pegando carona na própria fala de Jesus também, no seu ministério, como ladrão da noite. Eis que venho como um ladrão. Ninguém espera. Jesus ainda fala, se o pai de família soubesse a hora que vem o ladrão, ele vigiaria a sua casa. Mas é a repentinidade, é o inusitado, é o inesperado. Jesus ensina, e Paulo e os apóstolos fortalecem isso. Apocalipse 22, versículo 12, Jesus ali, nas frases finais daquele texto, Jesus fala, eis que venho sem demora. Cuidado, eis que venho sem demora. Então, meus irmãos, existem muitos outros. Peguei aqui apenas 3 textos para mostrar isso. Cristo voltará. Ele virá no momento que não se espera. No dizer de Tiago, ele diz que o juiz está com a mão na maçaneta, está às portas, está vindo. Essa expectativa de que ele está vindo precisa encher o seu coração, precisa dominar a nossa vida, precisa ajudar a moldar a nossa vida para uma vida de testemunho e de sermos testemunhas. Esse mesmo sentimento dominou o coração de milhares de cristãos, lá no período primitivo e depois no estender desses 2000 anos. A expectativa de que Jesus vem parece que é para amanhã, e hoje nós vemos uma série de eventos acontecendo mundo afora, e ficamos pensando, realmente Jesus está voltando. Mas esse sentimento e essa certeza, essas manifestações, também existiram lá no passado, e irmãos aguardaram também com esta ansiedade. Isso não deve, meus irmãos, nos colocar
no mesmo nível de alguns cristãos que Pedro relata no capítulo 3 da sua última carta, quando ele diz: alguns perguntam, onde está a vinda? Desde que os nossos pais morreram, fala-se que ele vem, onde está a vinda? Não, esses fatos, mesmo que pareçam demorados, não nos deve conduzir a uma condição de incredulidade com respeito à vinda de Cristo, mas saber que virá, e será no momento inesperado. Enquanto aguarda, a igreja proclama. Enquanto espera a vinda do Senhor, a igreja continua anunciando, proclamando e apressando, como diz Pedro, o dia da vinda gloriosa do Senhor Jesus. A mensagem foi dada aos discípulos lá no passado, nesse texto aqui de Atos capítulo 1, foi muito clara. São muitos os pronunciamentos, como dissemos, do próprio Senhor Jesus Cristo sobre a sua vinda, ele vindo em poder, em glória, para esse desfecho final da história. E os anjos disseram aqui para os discípulos: varões galileus, versículo 11, varões galileus, por que estáis assim olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, recebido nos céus, ele virá do modo como, assim como, se ele subiu em corpo físico, lembre disso, ele virá em corpo físico. Todo olho o verá. Existem pregações as mais diversas aí, grupos que, por exemplo, disseram que Jesus já veio. Em 1914, ele desceu do céu, parou num estado, num campo intermediário entre céus e terra e fez a purificação do seu povo. Consegue identificar essa pregação? Está aí no meio dos testemunhos de Jeová. Eles acreditam que Jesus já veio. E ele não veio para a terra, mas ele já veio e fez a purificação do seu povo em 1914. Onde que eles arrancaram isso do texto bíblico? Não tem, não existe isso. Há outros grupos que falam que Jesus vai vir secretamente raptar a igreja e levá-la embora e ninguém vai ver. Não cremos nisso, meus irmãos. Quando Cristo vier, diz a Bíblia, todo olho o verá. Não há um rapto secreto da igreja, mas todo olho o verá, diz a Escritura. Então, nesse momento inusitado, inesperado, quando ele é arrebatado aos céus, agora, na sua ascensão, para glorificar ao Pai, e para ser glorificado com o Pai, anjos aparecem e mais uma vez afirmam, ele voltará, do modo como vocês o viram subir, ele voltará. Então, a igreja é recebida com essa competência de aguardar a vinda de Cristo. Nós temos que crer que a história não é um conglomerado casual de coisas que estão acontecendo de qualquer forma, de atos fortuitos, que não tem conexão de uma coisa com a outra, mas nós temos que acreditar que a história é um traçado já estabelecido e Deus está conduzindo cada evento, acertando cada coisa que acontece no mundo, porque o final foi Ele que escreveu. O homem não interfere na história de Deus. As nações podem fazer o que quiserem, os homens podem tomar as decisões que quiserem, mas a história está sendo conduzida e vai chegar lá, naquele último dia. O Senhor Jesus abrirá esses céus no toque da última trombeta, como diz Paulo, como diz Apocalipse, e ao tocar dessa última trombeta, ele vai aparecer em glória. Existe um dia programado. Eu brinco que lá na geladeira de Deus, assim como nós temos lá em casa, o calendáriozinho com imã pregado na geladeira, lá na geladeira de Deus também tem uma data marcada. E pode ir tirando as folhinhas ali, quando chegar naquela marca com o X, é naquele dia. Naquele dia marcado, inesperado, que só o Senhor conhece, Ele dará a ordem. É Paulo que diz isso lá em Tessalonicenses 4. Dada a sentença de ordem, o anjo tocará a última trombeta, reunirá os batalhões e miríades de anjos celestiais, reunirá os salvos que já estão no poder da glória, e eles descerão com poder e glória com o Senhor Jesus Cristo. Será um fenômeno extraordinário, será algo que nós nunca temos condição de imaginar tudo, e todo olho o verá, como que numa grande mídia, aparecendo o personagem em todo o mundo ao mesmo tempo, em todas as nações, simultaneamente, a vinda de Jesus acontecendo e todo olho verá. Concluindo aqui, leia o texto de Atos 17. Atos 17, verso 31, o apóstolo, aliás, o narrador Lucas, na fala de Paulo, registra assim, dizendo que Deus estabeleceu um dia, Atos 17, 31,
Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que ele destinou e acreditou ou tornou crível diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Há um dia marcado, há um dia estabelecido. Deus já tem a história sob seu controle. Não será pego de surpresa, mas tudo está indo para essa consecução última da história. Termino aqui então, meus irmãos, só resgatando as expressões que o texto nos ofereceu aqui. Não vos compete querer tomar rumos que não são ou que são os caminhos de Deus. Não vos compete tomar deliberações que pertencem apenas ao Pai, mas vos compete o quê? Vos compete receber poder para ser testemunhas. Vos compete ser testemunhas vivas, anunciando o evangelho da salvação e anunciando o juízo de Deus entre as nações, e vos compete aguardar com um coração trêmulo e desejoso a volta do Senhor Jesus Cristo. Se a igreja de Jesus, meus irmãos, viver e se expressar no mundo de acordo com o que compete a ela, ela estará cumprindo sim a sua grande comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo em prol do mundo e em prol da glória do nosso Deus. Que Deus nos ajude a não perder de vista quem somos. Lembra da minha pergunta introdutória? Você já se sentiu às vezes não identificado? A igreja precisa ser identificada através da minha e da sua vida, através do cumprimento dessa missão, através dessa competência que Deus trouxe para a própria igreja. Nós vamos encerrar o nosso culto nesse momento, irmãos. Convido a todos a cantarmos o cântico do hino de número 312. Esse hino 312 afirma que existe um trabalho para mim e para você fazer. Eu e você, enquanto aguardamos o tempo final, o último dia, não estamos aqui apenas para ficar na expectativa, mas para continuarmos a obra da proclamação do Evangelho. 312, vamos nos colocar de pé? Há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, poderás fazer. Jesus trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou, o trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Mesmo que humilde, sendo para Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus. O esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena provação. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Quantos
perdidos sem a salvação, quantos que precisam de consolação, como Cristo os ama, faze-os entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, glorificamos o Teu nome, louvamos o Senhor, ó Pai, por esta oportunidade que Tu deste a cada um de nós nessa noite, de prestar culto a Ti. Ó Pai, que o nosso orar, o nosso cantar, o nosso meditar na Tua palavra tenha sido agradável ao Senhor, o nosso viver diante de Ti possa ter sido, ó Pai, como um aroma suave de um sacrifício bem recebido ao Senhor. Conceda a Tua bênção, conceda a Tua graça a cada um dos Seus filhos nessa oportunidade. E ajude-nos, ó Pai, a continuar pregando, anunciando a Tua palavra, enquanto aguardamos a vinda do Senhor. E agora, irmãos amados, que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação e as bênçãos do Espírito Santo fique sobre vós, igreja, fique sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, agora e sempre. Amém. Amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Queremos lembrá-lo que os trabalhos da igreja acontecem normalmente durante a semana, não presencialmente, mas virtualmente, através da plataforma do YouTube. A partir dessa semana, estamos transmitindo apenas via YouTube. E nós temos visto que a igreja tem acompanhado, os irmãos de fora também têm nos recebido bem, como fazia pela plataforma do Facebook. Ajude a divulgar isso, ajude a acelerar também, para que outros da igreja ou de fora possam também estar acompanhando aqui a vida da nossa igreja. Eu quero lembrar você também que no próximo domingo, a nossa igreja vai estar completando 32 anos de estabelecimento aqui nesse lugar, como igreja instituída, organizada nos moldes da IPB. Existe uma série de trâmites, passos, então até que ela chegue esse momento, tem igreja que demora 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, conheci congregação que durou 80 anos para depois se transformar em igreja. A nossa aqui, com a graça de Deus, em 6 anos, desde o seu plantio até a sua organização, ela cresceu, se tornou forte, e em pouco tempo ela está aí, instituída, para a glória de Deus, anunciando o evangelho aqui na região. Então é um motivo de muita alegria. Nós convidamos o reverendo Juliano Sócio, ele é da Igreja Presbiteriana de Penha, aqui em São Paulo, me esqueço, penso na Vila Prudente, mas ele é da Penha, aqui em São Paulo, e ele deveria estar conosco. Ele canta muito bem, tem uma banda e toca, e é um homem assim, extremamente entusiasmado. Eu tenho até medo de trazê-lo aqui, porque vocês vão querê-lo ao lugar de pastor que vocês têm, né? Mas, brincadeiras à parte, ele não pode nos atender em estar aqui, dada essa situação de pandemia. Mas ele vai estar participando conosco do culto e trazendo a mensagem no próximo domingo de uma maneira diferente, não presencial, mas estará conosco participando do culto. Eu quero que você, durante a semana, lembre disso, ore por isso, compartilhe também o site da igreja, o YouTube da igreja, a página, para que outros amigos e irmãos possam participar também nesse culto de gratidão ao Senhor nosso Deus. Nós temos todo ano a prática de fazer uma bela festa, gastamos aí 12, 15 quilos de bolo e servimos refrigerante para fazer mal para todo mundo, né? Mas esse ano nós não vamos ter a festa física, né? Nós não vamos servir bolo e tal para evitar o ajuntamento, mas queremos que você venha a si mesmo, glorifique a Deus, participe aí do aniversário da sua igreja no próximo domingo, amém? Então Deus te abençoe, Deus te fortaleça e
te dê uma boa semana, lembrando disso, o que compete a você como crente. Ter o poder do Espírito, ser uma testemunha viva do Evangelho e aguardar fielmente a vinda do Senhor. Deus te abençoe.